Amém, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler dois textos. Mateus capítulo 7, verso 24. E depois Lucas capítulo 6, verso 43. Mateus 7, verso 24, diz assim: pegue a sua Bíblia, olha aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura conosco do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto paralelo desse é Lucas capítulo 6, verso 46. E eu vou ler também, porque esse texto nos ajuda bastante na compreensão. Lucas 6, 46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Amém. Esses dois textos aí são a conclusão do Sermão do Monte. O maior sermão que já foi pregado na história do mundo, a maior e melhor de todas as pregações foi o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus faz o que alguns chamam de, Jesus promulga a constituição do reino de Deus. Como o Brasil tem uma constituição, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Mahatma Gandhi, ele costumava dizer que se todos os livros de ética, de moral, de religião, se os livros que ensinam a viver fossem queimados e só sobrasse o Sermão do Monte, a gente não teria perdido nada. Gandhi acreditava que esses capítulos, essa mensagem, essa pregação de Jesus é o maior código de ética, e de fato é o mais elevado padrão de conduta, de ética, de moral, de relacionamento, para tudo na vida. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, é o ponto mais elevado da ética que o planeta Terra já ouviu e viveu, porque tudo que foi pregado foi vivido na vida de Jesus. Agora Jesus está concluindo, ele vai terminar esse sermão. As multidões estão ouvindo ele, estão maravilhadas, e Jesus conclui com uma história, com uma comparação, com uma analogia. Ele conclui com essa história: olha, vocês estão ouvindo o que eu acabei de falar, vocês são privilegiados, vocês ouviram aí a maior explicação do caráter de Deus na vida prática, no cotidiano, vocês ouviram aí o jeito certo de viver para se aplicar em todos os relacionamentos humanos, na vida profissional, familiar, relacional, em tudo isso. Agora, eu vou terminar. Vocês ouviram e eu quero que vocês prestem atenção nessa conclusão. Aí ele conclui com a história de dois homens, o sensato e o insensato. Duas pessoas. Nós
podemos aplicar isso em todos os sentidos. Mas também no mês de maio, uma tradição da igreja evangélica, falar bastante sobre família. Então também você pegue esse texto e aplique para a família, coloque casa aí como família e vamos analisar esse texto. Vamos estudar esse texto. Vamos começar pelo insensato. Vamos começar pelo homem insensato. Por que alguém constrói uma casa sobre a areia? Por que alguém faz uma insensatez dessa? Você já parou para pensar nisso? Por que alguém faz isso? Eu tenho aqui a minha desconfiança, eu quero deixar com você aqui por que as pessoas fazem isso. Que é a ideia da pessoa que ouviu e não praticou. Ela achou lindo, achou bonito, achou poético, achou maravilhoso o Sermão do Monte, mas ele não viveu aquilo, ele não obedeceu. Por que alguém faz isso? Eu acredito que 3 palavras resumem por que alguém faz isso: facilidade, pressa e aparência. O ser humano busca sempre o caminho mais fácil, aquilo que não vai trazer dificuldade, aquilo que seja mais cômodo, mais confortável, mais palatável, mais digerível. Nós buscamos, as coisas são mais fáceis, nós queremos coisas rápidas, queremos que as coisas fiquem prontas logo. Nós não temos tempo, nós não temos disposição para fazer aquilo que vai demorar. Facilidade, pressa, rapidez, vamos fazer isso logo. Comodidade, vamos fazer isso logo. E a aparência, o homem estava preocupado em fazer logo a sua casa. Vamos fazer logo uma casa bonita, vamos fazer aquilo que é visível, que as pessoas vão ver que eu tenho uma casa bonita. Alicerce, fundamento, ninguém vê. Quem é que fica olhando para o alicerce de uma casa? Fica no buraco. Quem é que vai olhar por baixo do buraco? Nós não estamos interessados nisso. Eu li um livro sobre casamento esses dias, e ele faz uma análise, o autor faz uma análise sobre os casamentos modernos. E ele usa uma daquelas frases hoje que é muito comum, que os namoros hoje demoram muito e o casamento acaba logo. E ele analisa jornalistas, filósofos, sociólogos, para analisar os relacionamentos hoje, namoro, casamento, e ele diz, olha, os casamentos estão acabando porque os homens, o foco deles é aparência física. Eles querem olhar para uma moça, uma mulher que seja bonita fisicamente, esteticamente. As mulheres também querem um homem bonito, e se tiver boa condição, estabilidade financeira é a pessoa, e os dois juntos estão interessados numa vida fácil, eles estão interessados numa vida cômoda, eles querem progredir financeiramente, ter uma carreira, eles querem curtir a vida, e quando eles se casam, eles não têm tempo para interioridade, aprofundamento, amizade, para superar as dificuldades, para trabalhar e mudar o caráter. Por isso os choques vêm, porque eles estão interessados nisso. Rapidez, facilidade, prazer e aparência. Por isso os casamentos acabam muito rápido. Por isso que os casais acabam muito rápido, porque eles pensam apenas nessas coisas, estão focados nesses valores, no próprio prazer, na própria comodidade, na própria facilidade, na própria felicidade. E o autor dizia, e há uma mudança aí. E por isso as famílias estão sendo desestruturadas, destruídas, filhos do divórcio seguem esse padrão de conduta, e as pessoas estão perdendo
estabilidade, firmeza, resiliência. As pessoas estão fragilizadas, instáveis, panicadas, porque não trabalham, porque é tudo muito rápido. A insensatez é isso. Você olha para a Bíblia, você vê o que Jesus mandou, o que Jesus ensinou, e você fala, esse negócio aqui de renúncia, consagração, perdão, esse negócio de construir casa que tem que cavar um buraco profundo, isso vai dar muito trabalho, isso vai causar dificuldade, isso vai ter, não vai ser rápido, isso daí não adianta. Eu lembro quando eu casei, e eu ia ajudar minha mulher, e eu ia ajudar a limpar a casa, eu ia passar pano, e aí isso daí é muito chato, né, limpar a casa, e eu queria acabar logo, eu queria fazer tudo muito fácil, então tinha que passar pano embaixo da cama, e eu pensava assim, quem é que vai olhar embaixo da cama? Quem vai olhar se tem poeira? Daí eu não passava o pano lá, eu falava, não, vai doer as costas, vai dar muito trabalho, e eu não limpava. Aí a Cláudia chegava e falava assim, estou sentindo cheiro de poeira, de pó, você limpou bem esse quarto? Normalmente é assim, essa história engraçada, mas isso é normalmente assim, a gente quer fazer o caminho mais fácil, aquilo que não exige nada de nós, queremos uma religião self-service, queremos uma fé que nos agrada, queremos relacionamentos que não exigem de nós compromisso, sacrifício, renúncia, abrir mão, se entregar, se dar, suar, trabalhar. Nós que estamos preocupados na aparência, vamos fingir, vamos fazer isso. O insensato pensou nisso daqui. O insensato pensou apenas na rapidez do processo. Estou apaixonado, ela é bonita, ele é bonito. O insensato falou, não, cavar fundo vai dar muito trabalho. Isso daí não serve, ninguém vê alicerce, ninguém vê essas coisas aí. Vamos nos preocupar só com o que é visível, só com o que é rápido, só o que aparece. Agora, preste atenção que Jesus nos ensina aqui a inevitabilidade da tempestade. Diz que a chuva caiu muito, veio um vento forte, a chuva no teto, o vento na parede, e os rios encheram, e a tempestade é inevitável. Isso faz parte da vida humana. Jesus diz, vem sobre o sensato e insensato, vem sobre justos e injustos. Jesus diz, olha, se Deus faz chover sobre justos e injustos, sobre a plantação de um e a plantação do outro, se Deus faz nascer o sol sobre o justo e o ímpio, a tempestade também vem sobre justo e ímpio, sobre sensato e insensato. É inevitável que venham crises. É inevitável, nessa hora você não precisa ficar achando, será que isso está acontecendo por causa de um pecado? Não, isso é natural da vida, faz parte da probabilidade da existência. Epidemia, pandemia, isso sempre teve no mundo, crises sempre estiveram no mundo, isso aí vem sobre todos. A nossa cidade aqui foi acometida de uma grande tempestade em fevereiro, uma chuva que fez os rios transbordarem, pontes caírem, casas caírem. Então saiba disso, a crise, a doença, a enfermidade, o desemprego, os problemas emocionais, relacionais, estruturais, financeiros, isso aí vem sobre todo mundo. Ninguém é isento. Você precisa saber disso, vem sobre todos, e o texto de Jesus diz, é algo natural, isso daqui vai acontecer. Agora, aquela pessoa, aquela família, aquele crente, que só ouviu, que achou lindo,
que ficou arrepiado, que achava bonito, poético as palavras de Jesus, essa daí, esse casamento, essa família, essa pessoa na hora da tempestade, ele desestabiliza, ele cai, desestrutura, vira pó, o relacionamento, a fé, as emoções, a estabilidade, isso cai. É grande a ruína, Jesus diz. Por quê? Porque ele não criou alicerce, ele não foi fundo, ele não se deu ao trabalho de ouvir e colocar em prática. Esse é o insensato, esse é aquele que quer fazer tudo muito rápido, que acha que as coisas de Deus são apressadas, que o importante é só aparecer, é só demonstrar. Esse daí, a crise desabou. E aí eu falo com você que está nos acompanhando. Essas horas de crise é para a gente ver o que tem dentro de nós. É ver que tipo de fé que foi forjado em você. Que tipo de família você construiu. Que tipo de relacionamento você tem com Deus e com a vida. Às vezes uma crise como essa revela que a nossa estabilidade é falsa, a nossa segurança desvanece com uma crise. Às vezes a provação e essas coisas acontecem para a gente ver como a nossa vida é frágil, como a gente não aprofundou o que precisava ser aprofundado. Agora observe o homem sensato. O texto de Lucas diz que ele cavou fundo, deu trabalho. O alicerce fica escondido. Ninguém vê. Você vai ver a casa, o alicerce está lá. O Sermão do Monte, que Jesus pregou aqui, ele está concluindo, tem um monte de coisa aqui que fala da vida secreta. Daquilo que a gente faz no escondido dos olhos. Jesus diz aqui várias vezes nesse sermão, olha, quando você for orar, não fique orando para mostrar para todo mundo que você é um crente. Não fique se exibindo. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai, o texto diz assim, o teu pai vê em secreto. Ele vê, não apenas ouve, ele vê o teu coração. Quando você jejuar, não fique tocando trombeta, não. Unja a cabeça, lave o rosto, para ninguém ficar focado na sua aparência, porque você está fazendo isso para Deus. Onde? Em secreto. Quando você der uma esmola, você vai lá e dá uma esmola, o que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Jesus está ensinando que o reino de Deus, o alicerce é construído no secreto, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde ninguém solta rojão. Jesus está dizendo, olha, o alicerce é o que você construiu na sua interioridade secreta com Deus, você e Deus. O fundamento, ou uma outra comparação que eu li hoje, a raiz da árvore, ela fica embaixo da terra. Quanto mais funda é a raiz, mais forte é a árvore e mais gostosos são os frutos, porque a raiz está lá, a raiz da vida, a raiz de uma família, a raiz de um casamento, a raiz de uma vida estável, ela é construída no secreto, no escondido, na interioridade, naquele lugar que ninguém está vendo. Alguém já disse que a verdadeira fé, a verdadeira religião de um homem, não é o que ele faz no culto,
A verdadeira religião de um homem é o que ele faz quando está sozinho, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Ali Deus está criando raízes, aprofundando. Dá trabalho manter um casamento, dá trabalho educar filhos, dá trabalho consertar os erros, dá trabalho. Jesus falou aqui, olha, no Sermão do Monte o Senhor nos ensina a perdoar, a pedir perdão. No Sermão do Monte ele nos ensina a sermos pessoas que aprendem, que buscam, que se abrem, que se melhoram, que buscam em Deus aperfeiçoamento, pessoas que vão vivendo isso daí sempre. Então dá trabalho, tem dificuldades, custa, mas você está construindo o alicerce da sua interioridade, da sua profundidade. Eu li uma história esses dias de um homem que foi se consultar com Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Freud foi o pai da psicanálise e o Jung aconselhou, fazia terapia com aquele homem. E o Jung disse para ele, olha, você vai para a sua casa e você vai separar 1 hora do dia para ficar sozinho. Você vai analisar os seus pensamentos, os seus valores, vai ficar com você mesmo. E o homem foi e voltou na outra semana e falou, e aí, como foi o seu tempo sozinho? E ele falou, eu li um pedaço de um livro, eu coloquei uma música para ouvir, e aí fiquei aquela 1 hora e passou. E aí o Jung falou, não, você entendeu errado, você deveria ficar sozinho, sem música, sem leitura, só você. E o homem ficou pensando, olha, só eu? Comigo mesmo? Eu não consigo imaginar uma pior companhia para mim mesmo do que eu. Aquele homem não conseguia ficar só. As pessoas têm dificuldade hoje porque elas não têm interioridade, elas não têm subjetividade, elas não estão plantadas em Deus. Elas não estão plantadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando eu estou só, a solidão vira solitude, a solidão vira comunhão, a solidão vira relacionamento, a solidão vira diálogo, a solidão, quando eu mergulho no profundo do meu ser, do meu eu profundo, da minha subjetividade mais íntima, lá no fundo da minha alma, Jesus está lá comigo, e nele eu tenho suprimentos, energia, nele eu tenho vigor. Em Jesus o meu eu é curado, é fortalecido, é alimentado, é sustentado, é abençoado no meu eu profundo, porque precisa gastar tempo. Precisa gastar tempo. As coisas da alma, as coisas do espírito, elas não são feitas apressadamente. As coisas do espírito, as coisas de Deus não são feitas rapidamente como a tecnologia. A sua alma precisa de tempo com Deus. Você precisa de tempo com os seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Você precisa criar um alicerce profundo. E aí sabe o que vai acontecer? Você tem estabilidade, você tem resiliência. Vem a crise, vem a chuva, vem o vento, vem a enchente, vem o que for, vem a pandemia, vem a crise, vem o desemprego, vem a enfermidade, vem o que for, os recursos externos acabam, e você vai lá para dentro, e lá dentro tem segurança,
tem força, tem estabilidade, tem Deus, tem conhecimento. Por quê? Porque você sabe que isso é real. Que isso é real, que o fundamento da sua vida não desaba, que pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, vocês estão seguros, sustentados no Senhor nosso Deus e na sua palavra. Você precisa criar interioridade, estabilidade no fundo do seu coração. Você precisa de tempo, dedicação, suor, lágrimas. Você precisa se empenhar, você precisa abrir mão, ajustar, chorar, doer, se entregar, consagrar e dizer: eu vou construir essa casa vai ser sólida, essa casa vai ser estável, essa casa vai enfrentar o que for, porque ela tem um fundamento, que é a palavra de Deus e a sua prática. Olhe bem, preste bastante atenção. Como você reage nesse mundo aqui, que os fundamentos da cultura secular estão caindo. Ciência não deu conta. As autoridades políticas não estão dando conta. Ninguém está dando conta. Como está a sua interioridade? Como está o seu relacionamento familiar? Como está o seu casamento? Como está a sua família? A tempestade vem sobre todos. A chuva caiu, transbordaram os ventos, mas aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que Jesus mandou. Jesus mandou amar. Jesus mandou perdoar, Jesus mandou orar, Jesus mandou se entregar, Jesus mandou você amar sua mulher, Jesus mandou a mulher amar o marido, respeitar, educar os filhos na palavra de Deus, criá-los na disciplina. Jesus mandou fazer isso. Quem sabe nessa hora Deus está provando você, para você parar, para você refletir que você não tem um tempo a sós com Deus, que a sua vida não tem interioridade, é tudo exterior, é tudo aparência. Quem sabe Deus está chamando você agora lá para o quarto secreto. Fala: filho e filha, vem, eu estou te esperando. Ah, Senhor, eu estou instável. Ah, Senhor, eu estou em desespero. Ah, Senhor, eu estou nervoso. Ah, Senhor, vai acabar, vai abalar. E o Senhor: entra no teu quarto, eu estou te esperando. Vem aqui para o fundo do seu coração, entra na interioridade, na subjetividade, começa a praticar o que Jesus mandou, começa a colocar em prática, começa a ler a Bíblia todo dia, comece a orar todo dia, sozinho, você e Deus. Pois comece a praticar na sua casa a palavra de Jesus, abençoar, servir, cuidar, ser carinhoso, ser generoso, bem dizer. Comece a viver, de repente você vai provar uma estrutura emocional, uma estabilidade que você não sabia que tinha, porque a raiz está fincada e o nutriente sempre vem, sempre vem, sempre vem, sempre vem. Quem sabe você precisa investir no seu relacionamento familiar. Quem sabe você é um jovem, está pensando em casamento, mas você não conversou, não orou, não aprofundou, não entrou na alma. Eu ouvia um irmão contando que viu seus 2 pais já velhinhos, sentados na varanda, e ficou observando, e diz que eles nem conversavam, eles se olhavam, eles chegaram no nível de intimidade conjugal, que eles conversam com um olhar, que através de um olhar o outro já sente, já entende, já discerne o coração do outro.
Um casamento que foi tão bem estabilizado, que os dois se tornaram uma só carne em Deus, o nosso Pai. Eu quero convidar você, talvez você está começando sua família, talvez os seus filhos são pequenos ainda, tem muitos irmãos que têm os filhos pequenos. Aquilo que você planta, aquele alicerce, aquela oração, aquela bênção, aquele joelho dobrado na cama do seu filho pequeno, aquela história bíblica que você contou e orou com seu bebezinho, aquilo que você fez, aquele beijo materno, paterno, aquela expressão carinhosa do marido e da esposa, aquilo que você fez no secreto da sua casa, e você acha que o seu filho não viu, não prestou atenção, saiba, você está construindo os alicerces profundos. Você está produzindo nas crianças, nos bebês, desde pequeno, você está colocando nele a espiritualidade, a fé, o fundamento, a solidez em Jesus Cristo. Talvez você esteja começando agora. Pare de pensar em aparência. Pare de buscar a carreira, pare de focar nas conquistas exteriores. Comece a conquistar o interior, comece a derrubar o egoísmo, comece a transformar o coração, comece a educar o seu filho na palavra, na oração, no evangelho. Talvez ninguém estava vendo nem aplaudindo, mas aquilo que você fez diante de Deus, o seu pai que estava em secreto estava vendo. A minha mãe sentava todo dia com uma Bíblia e lia. Católica romana, não entendia muita coisa, mas ao vê-la sentada com a Bíblia, lendo, rezando, aquilo entrava na minha mente, no meu coração. Essa semana eu acordei uma manhã com uma oração que ficava do lado da penteadeira da minha mãe. Era a oração de São Francisco de Assis. Eu lia, eu nem entendia direito ainda na minha infância, mas aquela oração, aquelas palavras, foram entrando na minha alma, no meu inconsciente. E às vezes nesse mundo aqui de tanta briga, tanta contenda política, tanta fake news, tanta contenda, aquela oração saiu do meu inconsciente, para ser assim o padrão da minha vida, ou pelo menos a aspiração da minha vida. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aquilo entrou no meu coração, eu acordei essa manhã com essa oração. Essa é a oração que você precisa sempre lembrar. Aquilo lá, numa casa, sem muito conhecimento, sem prosperidade financeira, mas tinha uma oração e tinha uma Bíblia aberta. Crie na sua casa, crie nos seus filhos, crie no seu coração alicerces.
estabilidade, firmeza, confiança, raiz profunda em Deus e na sua palavra. Viva uma espiritualidade profunda, cave fundo, cave fundo, cave fundo. Porque aí vai ser mais alto, aí vai vir a pandemia, o desemprego, a crise, vai vir a angústia, vai vir o que vier. Você está plantado no Senhor e sua família nunca será destruída. Aleluia. Convido você para falar: Senhor, Senhor, eu quero cavar fundo, meu Pai. Senhor, eu quero que o meu espírito, eu quero viver o teu evangelho. Senhor, eu quero ter uma vida no secreto com o Senhor. Eu quero ser conhecido naquele quarto secreto. Eu quero, Senhor, ter raízes profundas, Senhor. Eu quero enfrentar essa crise abençoando, ajudando. Eu quero enfrentar essa crise de cabeça erguida, com as minhas emoções bem estáveis e seguras, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Aleluia. Feche os seus olhos e ore ao Senhor e peça a Deus, que a gente, em vez de olhar para fora, olhe para dentro. Em vez das conquistas exteriores, nós queremos ter as conquistas interiores. Senhor Jesus amado, eu quero fazer aquilo ali no secreto, no escondido, porque eu sei que o Senhor está vendo. Senhor, eu quero enfrentar essa crise firmado. Eu quero que a minha família saia mais fortalecida. Eu quero aprofundar os meus relacionamentos familiares. Eu quero aprofundar minha fé. Eu quero me encontrar com Jesus todos os dias no secreto, no secreto. Fale com Deus agora. Fale com Jesus aqui, hoje, nessa noite. Jesus, eu quero abrir a minha alma para Ti todos os dias. Todos os dias, Jesus, eu quero Te encontrar. Eu quero encontrar forças, nutrientes. Eu quero, Senhor, encontrar a resiliência, a paz, a estabilidade emocional. Fale com o Senhor agora. Jesus está falando com você, comigo, meu filho e minha filha. Eu te convido para você tirar o tempo e desligar o celular, a internet, desligar a música, desligar o pregador. Eu quero, meu filho, que todo dia você pegue a minha palavra e fique sozinho comigo. Eu quero falar com você, meu filho e minha filha. Eu quero te ajudar. Eu quero me dar a você, eu quero me revelar a você no secreto. Eu quero construir alicerces profundos no seu caráter, na sua alma. Meu filho e minha filha, todos os dias eu tenho rios de água viva para você. Todos os dias eu tenho maná celestial para você. Todos os dias eu tenho um banquete preparado para você, meu filho e minha filha. Mas é um banquete só nosso. Eu quero te dar estrutura que você não tem. Eu quero te dar estabilidade que você não tem.
Eu quero. Ore ao Senhor Jesus agora. Abra o seu coração para Ele. Abra a sua alma para Ele. E fale com Jesus. Fale com o Senhor. Senhor, nós queremos atender o Teu convite. Essa pandemia, Senhor, revela e mostra que muitos alicerces nossos são frágeis. Senhor, nós temos tempo para trabalhar, para assistir filme, TV, ver as redes sociais. Nós buscamos tantas coisas fora, quando o que nós mais precisamos está dentro. Nós queremos atender o Teu convite para criar um alicerce sólido, como diz o apóstolo Paulo, para que a gente seja arraigados e alicerçados no amor de Jesus. O amor de Jesus na sua altura, na sua extensão, na sua largura e na tua profundidade. Nós queremos ter alicerce sólido, Senhor, no teu amor. No amor para repartir no casamento, com os filhos, com os amigos, com os colegas. Nós queremos, Senhor, beber do rio de água viva. Nós queremos comer do maná, do pão vivo que desceu do céu. Jesus nos ajuda a ter a comunhão secreta, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém aplaude, que a aspiração do nosso coração seja que o Senhor nos vê em secreto. Faça isso, meu Pai, faça isso.